pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje para falar da nossa carta de gestão de dezembro de 2020. Um ano realmente bem surpreendente, bem atípico, né? Um ano finalizando bem diferente de como foi a trajetória. Quem está olhando agora o fechamento dos mercados não diz tudo o que aconteceu durante esse ano, né? A gente está fechando com o Ibovespa batendo praticamente novas máximas. Esse mês a bolsa fechando com quase 9% e no ano total, né, fechando com aproximadamente 2,9%, o índice principal da bolsa brasileira. Quem vê só esse final positivo, não vê tudo aquilo que aconteceu no ano, né? A gente teve um início bem positivo, com o Brasil voltando a crescer, a bolsa subindo bastante, até o carnaval aqui no Brasil. Após isso, a gente teve um período de março com uma velocidade de queda incrível, como nunca foi vista nos mercados. A bolsa chegou a cair mais de 40%, se recuperando em seguida, né? A gente, após esse susto em março, a gente teve um movimento de recuperação gradual dos mercados que se intensificou, né, a partir de junho, julho, agosto, com a reabertura dos mercados no mundo inteiro. Então, a gente teve alguns momentos muito diferentes e finalizando agora o ano ainda de uma maneira bem positiva. Desde o final de outubro, início de novembro, até dezembro, né, a gente teve sinalizações muito positivas para o mercado, desde a eleição do governo Biden nos Estados Unidos, em que a gente tem, com a saída do Trump, o menor risco de político mundial, né, das economias dos Estados Unidos com a China, com a Europa e até com os emergentes, é o que trouxe mudanças significativas de otimismo para o mercado. Além disso, a gente teve uma agenda muito positiva das novidades sobre as vacinas. Os testes já até começaram a ser feitos em dezembro nos Estados Unidos, na Europa e alguns outros países pelo mundo, o que tem trazido muito otimismo para o mercado nesses últimos meses, de novembro e dezembro principalmente. Somado a isso, a gente tem tido um crescimento da China muito forte nesse último semestre. Ela deve fechar ainda com um crescimento, por incrível que pareça, no ano de 2020 e projetando para 2021 um crescimento próximo de 8%. Esse cenário todo proporcionou um cenário de dólar muito fraco pelo mundo, se desvalorizando frente aos seus principais pares e principalmente as moedas emergentes, que estavam até então bem desvalorizadas. A gente teve uma valorização muito forte também das commodities e das ações pelo mundo inteiro se valorizando bastante, né? As vacinas trazem aí uma possibilidade de recuperação mais sadia, sem tantos incentivos por parte dos governos, e melhor do que qualquer incentivo monetário e fiscal, realmente é uma volta da normalização da economia, da reabertura dos mercados, da volta à vida normal das pessoas que só vêm mesmo com a vacina. Então tudo isso fez que a gente tivesse um ano bem positivo no final, né? Uma alta bem expressiva dos mercados, tanto em novembro quanto em dezembro. Não foi diferente aqui no Brasil, e a gente está finalizando o ano de maneira bem diferente do que vai ficar marcado o ano de 2020. A gente aqui no Brasil, apesar de todo esse cenário positivo, a gente tem um cenário ainda fiscal que já era complicado, seja olhando só o nosso caso ou os nossos pares, já é um cenário que exigia algum detalhe maior de cuidado, e agora ele passa a ser um cenário ainda maior de risco fiscal. Então a gente começa um ano ainda olhando a questão das reformas. Vai ser essencial a gente continuar com essa agenda para diluir os riscos fiscais e botar uma trajetória mais sustentável para as finanças públicas e o Brasil voltar a ter superávites primários e nominais, que isso só deve acontecer daqui a 4 ou 5 anos. Até lá ainda vão ser de novos déficits. Então a gente tem ainda esse cenário bem marcante, né, para a economia brasileira. A gente vê como está sendo difícil a discussão das reformas com o Congresso, mas a gente acredita que nessa agenda de reforma a gente deve passar algumas ainda no primeiro semestre desse ano, apesar desse ano de 2021, né, tá começando, e a gente acredita que vai ter algum movimento ainda de valorização no Brasil por causa disso, por causa desse cenário de reformas que a gente deve ter que fazer, porque a gente precisa fazer, então deve acontecer nesse semestre. Olhando para isso, né, apesar de todo esse caos que aconteceu pelo mundo, ainda a onda de vacinas rolando, começando a acontecer, mas a onda de contágios também ao mesmo tempo, a gente tem as economias se recuperando e as vacinas trazendo a perspectiva que logo em breve a gente vai ter uma volta normal das economias. Isso traz uma previsibilidade bem grande para os governos, para as empresas, o que traz previsão de maiores lucros. Então a gente começa o ano de 2020, começa o ano de 2021, finaliza o ano de 2020 de maneira bem positiva, olhando, né, para um cenário de recuperação,
do mundo inteiro se recuperando em conjunto, depois desse vale que foi todo mundo jogado em 2020, agora o mundo inteiro anda em sintonia de volta no ciclo econômico de alta, de crescimento, de uma maneira conjunta, né? Então, é assim que a gente finaliza 2020, começamos 2021 de uma maneira que, apesar de toda a pandemia que aconteceu nesse ano, ainda acontece, a gente tem um cenário de recuperação e bem positivo à frente para 2021, é o cenário que a gente começa agora o ano olhando à frente, tá, pessoal? A gente segue aqui, obrigado pela confiança e ficamos à disposição. Um grande abraço.